Com suas próprias forças. Há um tempo e há momentos em que Deus nos pede para parar. Mas nessa manhã, eu quero convidar você a avançar no seu destino. Parece controverso, mas não é. Porque Eclesiastes vai dizer que há tempo para todas as coisas. Há tempo de começar, há tempo de terminar, há tempo de parar, há tempo de avançar. E eu quero te chamar para viver um tempo de avançar. Salmo 32:8, o texto diz: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Olha que promessa poderosa do Senhor. Ele está dizendo para mim e para você: eu vou te ensinar, eu vou te instruir, eu vou te mostrar o caminho que você deve trilhar. Eu vou dizer para você vai, eu vou dizer para você fique, eu vou dizer para você pare, eu vou dizer para você ande. Então olha o que a palavra do Senhor está dizendo. Olha, eu vou te aconselhar no momento que você estiver em dúvida. O Senhor está dizendo: eu vou cuidar de você. E a pergunta que eu te faço essa manhã é: você quer ser cuidado pelo Senhor? Porque para que sejamos cuidados, nós precisamos querer ser cuidados. Não há possibilidade de cuidar de alguém que não deseja ser cuidado. Não há possibilidade de ajudar alguém que não quer ser ajudado. Já teve essa experiência com alguma pessoa que você tenta, você faz tudo para ajudar, mas ela não quer ajuda. E se ela não quer ajuda, nada que você fizer vai dar resultado. Porque ela não quer, mas o Senhor está dizendo para mim e para você: eu quero cuidar de você. Se você quiser ser cuidado por mim. Decida hoje avançar no seu destino divino. Afinal, você não precisa ter fé para concluir, basta você ter fé para dar o primeiro passo. Craig Groeschel diz isso. E a verdade é que quando o povo de Deus sai do Egito, está diante do mar, quando eles chegam naquele lugar e Moisés olha, atrás vinha o exército de Faraó e na frente um mar fechado. Frente àquilo, Moisés fala: e agora? Para onde iremos? Não tem mais como fugir. A palavra do Senhor diz para ele: Moisés, põe o pé na água, entra um pouquinho. O interessante é que Moisés não precisou entrar e se afundar e se afogar, não. Põe, entra, comece a andar, comece. Dê o primeiro passo. E quando Moisés entra, coloca o cajado, o mar se abre, o povo passa em terra seca. O que é que isso traz para a nossa vida? É que todas as vezes que você está frente à direção de Deus, que você ouviu a voz do Senhor, que você obedeceu e que você dá o primeiro passo, Ele é fiel e é suficiente para abrir o caminho para que você passe. Avance para o destino que Deus tem para a sua vida. É tempo de avançar. Abra a sua Bíblia, Gênesis 12. Acompanhe aí na sua leitura, pelo seu smartphone, pelo app da nossa igreja, 8 Nazareno. Você pode buscar lá no Play Store e você pode baixar no seu celular. E lá também tem a Bíblia, você pode acompanhar a leitura bíblica por lá. E tem o esboço da mensagem, que você pode baixar e acompanhar aí no seu celular. O chamado de Abraão, um texto conhecido, uma história que conhecemos bastante, que vocês já viram até televisionado, tem filmes sobre a história de Abraão, mas o texto bíblico aqui de Gênesis 12 vai dizer: então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra,
do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, que armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Houve fome naquela terra e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abrão por causa dela, e Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu a Faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abrão. Por isso, o faraó mandou chamar Abrão e disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Porque disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher, tome-a e vá. A seguir, o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abrão partisse com sua mulher e com tudo o que possuía. Senhor, a sua palavra, ela é viva, ela é eficaz. Nessa manhã, nós oramos para que ela entre em nosso coração, para que ela faça morada em nós, para que ela produza bons frutos na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Deus chama Abrão, um homem de Ur, na Mesopotâmia. A Mesopotâmia ficava ali entre os rios Tigre e Eufrates, uma terra onde o povo adorava a lua. Um falso deus chamava essa lua de Nana, esse deus Nana. Abraão estava inserido no contexto de um lugar onde adorava-se muitos deuses. Havia muitos deuses naquele lugar. Mas no meio daquele lugar, imperfeito, Deus encontra um homem justo e fiel. Um homem de 75 anos de idade. E dá um chamado para ele. E chama ele, e diz para ele: Abrão, eu quero mudar a sua vida. Abrão, o que eu tenho para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em mente humana. O que eu tenho para você é algo grande, é algo que eu tenho sonhado, é algo que eu tenho vislumbrado. O que eu tenho para você, ele passa pela salvação, ele tem a ver com o resgate da humanidade. Ah, Abrão, eu tenho algo grande para você. Abrão ouve a voz desse Deus e ele decide no seu coração obedecer. Abrão percorre cerca de 800 quilômetros até Canaã, Israel. Abrão nos ensina com essa atitude que não é o ambiente quem
que determina quem você é. É você que decide como quer viver. O ambiente de Abrão não era propício. Para um homem de fé, para um homem temente a Deus, não era propício. Era um ambiente pagão. O ambiente onde nós estamos vivendo, onde nós estamos inseridos, não é um ambiente propício a viver uma vida de santidade. No entanto, não é o ambiente que vai determinar quem nós somos. É a nossa decisão de viver uma vida de santidade. Eu decido como é que eu quero viver. Abrão, ele escolhe no meio de muitos deuses adorar apenas um Deus. Ele escolhe ouvir esse Deus e obedecer. E tomar posse da promessa que ele fez. Se você tem uma promessa de Deus sobre a sua vida, tome posse dela. Porque não dá para querer mudar o mundo sem antes colocar em ordem a sua vida, seus relacionamentos, as suas finanças. Não dá para você querer mudar todas as coisas se você não está conseguindo mudar a si mesmo. Tudo começa comigo. Há um louvor, não antigo, porque eu não sou antiga, eu sou mais nova que o pastor Sandro. Mas ele diz que a começar em mim, quebra corações. Para que sejamos todos um, como tu, ó Pai, és em nós. Então, a começar em mim, começa comigo. A mudança começa comigo. A mudança não começa com o outro. A mudança não é com o meu cônjuge. A mudança é comigo. Não é o outro que vai mudar, sou eu que vou mudar. Abrão fez exatamente isso. Ele não podia mudar o ambiente onde ele vivia, a casa do pai onde ele estava inserido, mas ele decide ouvir a voz do Deus que ele decidiu servir. Sabe, Ralph Waldo Emerson, ele diz assim: não vá para onde o caminho pode te levar, siga antes para onde não existe caminho algum e deixe rastro. Se Deus está te mandando ir, vá e deixe rastros para quem virá depois. Afinal, alguém abriu um caminho lá atrás para que nós pudéssemos estar aqui. Alguém deixou rastro para que nós pudéssemos seguir. A igreja existe porque alguém deixou rastro. Alguém ousou ir por um lugar onde não tinha caminho. Foi assim que a palavra chegou. Saindo das escrituras e indo para a história, as cidades, elas só existem porque alguém ousou abrir caminho onde não existia e deixar rastro. É só você ler um pouquinho da história do Brasil e você vai descobrir isso. Como os lugares foram sendo descobertos, as comitivas que iam entrando por lugares desconhecidos. No meio do ano, indo para a minha cidade, visitar a minha família, nós paramos quase no meio do caminho, para conhecer a terra de Guimarães Rosa, e conhecer a Gruta de Maquiné. Eu já conhecia, mas a minha filha não, meu marido não. Falei, vamos parar para a gente conhecer um pouquinho. No meio do nada. Como é que aquele lugar foi descoberto? Alguém ousou entrar no meio da mata, abrir um caminho que não existia e deixou rastro. E porque alguém ousou abrir um caminho, hoje, quem quiser, de muitas nações, de lugares do mundo inteiro, podem ir e conhecer aquela Gruta de Maquiné, com seus estalactites e com a sua história preservada. Seja você aquele que vai ousar avançar e abrir um caminho ainda desconhecido e deixar um rastro para que aqueles que venham depois de você possam conhecer aquilo que você conheceu. O Jesus que você conhece hoje, que as pessoas possam vir depois de você
e conhecer esse mesmo Jesus que tem impactado e transformado a sua vida. Abraão decidiu avançar. E para que você avance para o seu destino, tenha sensibilidade para ouvir a voz de Deus. No verso 1, o texto diz: então o Senhor disse a Abraão. Você tem mantido os seus ouvidos abertos e bem limpos para ouvir a voz de Deus? Ou tem passado despercebido, ou você tem fechado os seus ouvidos? Talvez você seja como a nova geração, que ela está o tempo todo com fone de ouvido nos ouvidos. Então muitas vezes você chama e ela não ouve, porque ela está com os ouvidos ocupados. Então ela não consegue ouvir. É experiência própria, viu, gente? Eu tenho um adolescente em casa. Então muitas vezes eu estou lá chamando na cozinha, ela não ouve. Eu tenho que ir até o quarto, abrir a porta e fazer um gesto. Porque não adianta falar, não vai escutar. Então fazer um gesto. Muitas vezes o Senhor está tendo que fazer isso comigo e com você. Ele está falando e a gente está com fone de ouvido, ouvindo o que não deveria estar ouvindo. E nós não ouvimos a voz que nós precisamos para vencer os desafios. A voz que nós precisamos para avançar. Abraão não. Abraão estava sensível. Ele estava atento para ouvir a voz de Deus. Sabe? Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão desenvolvendo muita sensibilidade emocional e pouca inteligência emocional. As pessoas estão tão sensíveis, sem perceber que precisa da vida espiritual. Ela está preocupada em não ter os seus anseios atendidos. O obreiro hoje nem sorriu para mim. Pastora nem me deu um oi. E ele volta para casa tão entristecido, às vezes até com raiva. Nossa, pastor Adriano passou por mim igual uma vento. O vento, senti o vento dele em mim, quase me derrubou, nem pediu desculpas. É muita sensibilidade emocional e pouca inteligência emocional. Eita, pastora não me deu nem o oi, devia estar correndo até, hein, com a cabeça preocupada com tanta coisa. Vou mandar uma mensaginha. Pastora, te vi na igreja, hein? Nem deu tempo para você me dar um abraço? Só estou passando para dizer que você é uma bênção na minha vida. Para de ter sensibilidade emocional e comece a ter inteligência emocional. Comece a trabalhar suas emoções para viver o destino que o Senhor tem para você. Avance, avance. A sensibilidade emocional, ela pode atrapalhar o espiritual, mas a sensibilidade espiritual, ela alinha o emocional para viver o novo de Deus na nossa vida. Deus não vai mudar para me atender. Eu preciso mudar para atingir os propósitos que Ele tem para a minha vida. Deus não vai mudar. Ele não muda, Ele é imutável. Mas eu e você precisamos estar em constante mudança. Ora começando, ora terminando, ora parando, ora avançando. Nós precisamos entender que nós vamos mudando a cada dia para atingir o propósito do Senhor. Lembra, querido, que passionalidade não é fé. Ciúmes não é fé. Inveja não é fé. As pessoas estão matando por passionalidade. E às vezes chamam isso de amor. Isso não é verdadeiro. Passionalidade não tem nada a ver com fé. Para que você avance para o seu destino,
tenha disponibilidade para renunciar seu conforto pessoal. Olha Abrão, verso 1, parte B. O Senhor diz para ele: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. Não há avanço sem entrega. Nada na vida cristã é sem esforço ou sacrifício. É preciso sair da sua terra, do meio dos seus parentes, sair da sua zona de conforto. No reino espiritual, nada vem de graça. É preciso lutar. Você vai lutar com a sua carne para ter o seu tempo devocional, para ler a Bíblia, para orar. Você luta, você guerreia. É com esforço, é com sacrifício. Você vai lutar com a sua carne para jejuar, para fazer um voto entre você e Deus, uma consagração entre você e Deus, de abrir mão de algo que você come todo dia, de algo que você gosta, para que você possa avançar. No reino, nada é sem esforço. Abrão tinha uma boa vida, gente. Abrão era rico. Abrão tinha terras. Abrão tinha uma estrutura familiar edificada. Abrão estava confortável. Ele estava bem no lugar onde ele estava. Ele estava vivendo uma boa vida. Ele tinha trabalho, ele tinha empregados, ele tinha tudo o que ele precisava. Mas ele precisava renunciar o seu conforto pessoal. Então o Senhor disse para ele: você vai sair do meio, você vai sair de perto do seu pai, vai sair de perto dos seus tios, você vai sair de perto da sua família, dos seus parentes. Eu sei bem o que é isso. Eu vim para uma outra terra. Eu saí da terra da minha família. Lá eu tenho tios, lá eu tenho primos. E minha família é uma grande família, em todos os sentidos. E ela gosta de reunir para comer. A gente chega lá, cada dia numa casa. E não é porque a gente chegou lá que é assim, não. Eles vivem se reunindo. E aí no grupo da família só aparece: hoje estou tomando café com a tia tal. Hoje fui almoçar na casa da tia tal. Hoje nós reunimos e fomos para tal lugar. Aí você fica de cá só olhando, porque aí você olha ao seu redor e fala assim: eu não tenho tio aqui, eu não tenho primo aqui, eu não tenho ninguém aqui. Aí chega no Natal, todo mundo se reúne com as suas famílias, e aí a gente olha um para o outro e fala: nós vamos para onde? Mesmo, né? O ano passado eu não estava aqui no final do ano, então eu não briguei com ninguém. Mas no ano anterior, sou brigona, gente, né, pastor Adriano? No ano anterior, surgiu uma conversa: não vamos fazer jantar de fim de ano. Aí eu já soltei logo, né, porque sou eu. Aí eu já soltei e falei assim: pode não fazer, mas pode saber que eu estou indo para outra igreja. Eu não tenho para onde ir. Eu vou virar o ano em algum lugar que tenha culto, que tenha comida. Porque onde tem crente tem que ter comida. Não é assim? Alguém diz amém? Aleluia, comida espiritual e comida física também, meu irmão. Você pode jejuar, não tem problema não, mas tem que ter comida. Porque Jesus, na caminhada dele com os discípulos, vira e mexe tinha comida. Só multiplicação de pão foram 2 vezes. Vamos multiplicar esse negócio. Porque nós queremos estar em comunhão, todo mundo junto. Aí não, vamos fazer o culto da virada com comida, porque tem os irmãos que não têm, as famílias aqui para reunir. O ano passado, por um outro compromisso, eu falei: eu não vou estar, eu não gosto, mas esse ano eu preciso passar a virada de ano em outro lugar. Então eu estive com minhas amigas de seminário, minhas irmãs da vida, e nós passamos a virada de ano juntas, com as nossas 3 famílias reunidas, coisa que só Deus prepara. A cada 10 anos a gente tem conseguido se reunir e encontrar as 3 famílias juntas, e esse era um encontro de celebração, porque nós somos mães de meninas.
Nós 3 somos mães de meninas. Uma tem 2, a outra tem 3, eu tenho 1. Então nós reunimos todas as nossas meninas, porque uma delas ia casar. Então era uma data importante da nossa vida, por ver a nossa primeira menina casando, e casando bem, abençoada, e celebrando. Era um dia de celebração, coisas que Deus proporciona. Sabe por quê que eu tive o privilégio de vivenciar isso? Porque um dia, como Abrão, Deus disse: sai da sua terra, do meio da sua parentela, vai para o lugar que eu estou te direcionando, e eu vou te abençoar. E neste lugar, eu vou te dar pai, eu vou te dar irmão, eu vou te dar filhos. Neste lugar, eu vou te abençoar. Assim como o Senhor fez com Abrão, Ele faz comigo e com você. Então Deus me deu irmãs de fé, pastoras abençoadas, que a gente tem caminhado junto. Para dar um passo em direção ao seu destino, Craig Groeschel diz assim: talvez você tenha que dar alguns passos para longe da sua segurança. A ordem de Deus para Abrão foi: saia e vá. E ele obedeceu. Para que você avance para o seu destino, tenha obediência em fé para arriscar através do desconhecido. Verso 1, a parte C diz: e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deus hoje te chama para se aventurar para um novo território, para uma nova vida, para novos desafios. Talvez seja um desafio ministerial, talvez seja servir no ministério que aqui na igreja que você nunca pensou em servir. A gente ouve muito falar missões transculturais, missões além mar, e missões ali, missões acolá, mas deixa eu te dizer uma coisa: a gente aprende a fazer missões no lugar onde nós estamos plantados. Primeiro lugar que você tem que ser um missionário é na sua casa, e é aqui. Se você não for um missionário na sua casa, me desculpe, você não vai ser um missionário além mar. Nem na África, nem na China, nem nos confins da terra. Você primeiro tem que ser missionário no lugar onde você está plantado. Porque começa. E o começo geralmente não é grande. O começo é pequeno. Você começa sendo missionário para uma pessoa. Depois você é missionário para 2. Depois você vai ser missionário para 10, para 100, para 1000, para 1 milhão. Hoje nós temos as redes sociais e a gente acessa e a gente pode ouvir quem a gente quiser. Qualquer pastor, qualquer líder de qualquer lugar do mundo. Mas o interessante é que quando eu olho a história da igreja da China, eu acho que mega a gente vai falar que é uma outra igreja. A igreja da China não é mega, ela é ultra mega. Mas o interessante é que quando você vai ler a história do início dessa igreja, ela não começou ultra mega. Ela começou 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas. E o Senhor ia acrescentando à medida que eles iam avançando, até que ela se tornou uma ultra mega igreja. Todo começo é pequeno, porque ninguém começa a construir o prédio de cima para baixo. Você começa a construir cavando o buraco do alicerce. E de acordo com o buraco do alicerce que você cavar, é a altura que você vai poder chegar. Por que eu sei isso? Porque uma única vez na minha vida, nós decidimos construir um cômodo comercial. Foi uma vez e eu espero que tenha sido a última vez. Não tenho pretensão de construir nada assim mais. E eu lembro que nós tínhamos que optar que tipo de fundação nós queríamos. Uma fundação apenas para construir um pavimento, ou uma fundação para que pudesse construir um segundo pavimento.
Porque a base é que iria fazer diferença. Porque senão, se a gente tomasse a decisão depois, o trabalho é dobrado. Se você já reformou uma casa, o trabalho é dobrado. Porque se ela não tem uma fundação para construir um segundo pavimento, e aí, no meio da caminhada, você decide que quer construir um segundo pavimento, gente, é uma quebração. Tem que quebrar todas as laterais. Sabe o que é isso na minha vida e na sua vida? É que quando a gente decide que aí quer ter um outro tipo de vida no meio do caminho e não no início dele, é tanta ferida que já tem na nossa vida, é tanta marca, é tanta dor, que é uma quebradeira para nos consertar. O Senhor nos chama hoje a manter firme os nossos fundamentos, o nosso alicerce, para que a gente possa avançar. Abrão, ele tinha firme os fundamentos dele. Ele sabia que ele queria crer de todo o coração naquele Deus. Ele não tinha ideia do que iria acontecer. Ele não sabia que mais de 2000 anos depois, numa manhã de domingo, alguém estaria ministrando e usando a vida dele para instigar outras pessoas a serem corajosas como ele, para avançar no destino que Deus tem. Vá para a terra que eu te mostrarei. Deus está te chamando para ir. Você vai precisar se mover de onde está. Parado, você não vai a lugar algum. Para que você avance para o seu destino, tenha visão para enxergar além de onde você está. Se fosse o pastor Sandro ministrando, ele iria falar, tem que ter a espada de Tandera, para ter uma visão além do alcance. Então, visão para enxergar além de onde você está. Farei de você um grande povo. Pensa, Abrão, 75 anos, casado, sem filhos. Aí uma palavra dessa, Abrão, farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. Se cumpriu, gente? Todo mundo conhece a história de Abrão? E você será uma bênção. O Senhor diz isso. Abrão olha para essa promessa, para a vida dele. E ele fala assim, será que isso é possível? Tem algumas promessas que o Senhor faz para nós que a gente olha assim e fala assim, Senhor, isso é possível? Mas Abrão decidiu ouvir, obedecer, sair e cumprir o propósito de Deus. Ele escolheu deixar um legado. Ele tinha dinheiro, ele tinha estabilidade financeira, ele tinha uma família edificada, ele era um empresário, ele tinha a família dele ali, ele estava bem estruturado, ele estava bem. Mas ele olha para todas as riquezas, para tudo aquilo, e ele se pergunta, vou deixar para quem? Qual diferença de fato isso vai fazer na vida das pessoas? E a verdade é que ele escolhe construir um legado. O que você tem construído como legado no reino? Será que você tem andado preocupado em ganhar dinheiro, ganhar, em construir, em ter, e tem esquecido de impactar as pessoas que estão ao seu lado? Porque no final, não são os presentes que você deu para a sua família, para os seus filhos, não é a herança que você deixou que vai contar. No final, o que te marca é o legado que você recebeu. É o tempo que você passou. O tempo que você investiu em conhecer o outro, em abraçar. São os abraços que ficam. Não é a quantia em dinheiro que você recebe.
faça uma autoanálise. Há poucos dias, enquanto assisti um programa, nada a ver, o programa chama Menos é Mais. E ele trata de pessoas que acumulam um monte de coisa. Que compra, dá um monte de presentes. Mas num dado momento no programa algo interessante aconteceu, porque o pessoal que estava ali fazendo chama um pai que ele achava que ele estava demonstrando amor e que ele satisfazia o filho, dando a ele um monte de presentes, um monte de brinquedos. O quarto mal cabia a criança, de tanto brinquedo que tinha. Então alguém chega para aquele pai e pergunta para ele: que história você lembra do seu pai? O que é que você lembra do seu pai? E aí ele conta, eu lembro que o meu pai fazia assim e tal, e fazia assim comigo. Ou de repente como meu marido, quando ele fala do pai dele, ele fala assim: o meu pai todos os dias, quando ele chegava do trabalho, ele parava no bar. E como eu ia encontrar com ele me dava 2 doces. E para as minhas irmãs ele dava 1 doce. O que marcou é porque ele ia encontrar com ele. Eu ia encontrar com meu pai. E aquele homem, ele relata da situação que ele viveu com o pai dele. Porque o meu pai, quando ele chegava, ele sentava e ele contava a história. E naquele momento onde eu encontrava com o meu pai, era o momento que a gente conversava, que falava. E o pastor Fábio, com as irmãs dele, vou entregar meu marido, com as irmãs dele, é conhecido como aquele que entregava para o pai. Então ele aproveitava o momento do encontro com o pai para já falar tudo que as irmãs tinham feito ao longo do dia. Então um momento precioso com o pai dele. Então elas falam: o Fábio já chegava, meu pai já chegava lá sabendo tudo que tinha acontecido. Então essas histórias é o que ficam, não o valor do presente. E nesse programa eles foram além. Aí chamaram o filho com o quarto cheio de coisas e perguntou para essa criança: que memória você tem do seu pai? Uma criança de 8 anos vira e fala assim: quando eu era menor, o meu pai chegava, ele parava o carro na garagem e ele fazia um gesto para mim. E aquilo era suficiente para eu me sentir amada. E aí desmoronou aquele pai. O ensinamento é que ele não precisava continuar comprando tanta coisa e enchendo o quarto daquela criança de brinquedos. A presença dele era suficiente. Era o maior presente que aquela criança poderia ter. Abrão entende isso. Ele entende que embora ele tenha empregados, ele tenha bens, ele tenha riquezas, ele diz: eu preciso deixar um legado. Eu preciso ir além. É isso que o Senhor chama a mim e a você nessa manhã. Como é que nós temos construído um legado no reino? Você tem caminhado, tem deixado rastro? Tem deixado um legado? Ou será que você tem tentado conquistar com presentes, com coisas? Menos é mais. Menos coisas, mais presença, mais amor, mais carinho, mais compreensão, mais atenção. Para que você avance para o seu destino, tenha fé para confiar na providência e cuidado de Deus. Abençoarei os que o abençoarem, verso 3. Amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Chega de dar desculpas. Avance, dê seu passo de fé. Mesmo sem ter dinheiro, ou ver alguma coisa acontecendo. Nós cantamos:
Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Ele é fiel e Ele irá prover de novo. Sabe? Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Basta ter fé para dar o primeiro passo, não para concluir. Deus vai aperfeiçoando ao longo do caminho, e Ele vai nos ajudando para que a gente consiga ir avançando até chegar ao alvo. Deus te chama para avançar em fé. E aí, para que você avance para o seu destino, tenha liderança para levar todos os seus com você. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã, levou sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos, comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Você pensa que todo mundo quis ir? Eu duvido. Eu penso que alguns deles falaram, vou não. Os que eram, os empregados que eram comprados, não tinham opção. É como uma empresa. Uma empresa está estabelecida nesse lugar, mas ela decide mudar. Nem todos os funcionários querem ir junto. Alguns vão, outros ficam. No caso de Abrão, aqueles que tinham sido comprados não tinham opção. Talvez no coração deles eles estavam, eu não queria ir, mas eu sou obrigada a ir. Muitas vezes isso também acontece conosco. Pode ser que a esposa de Ló não quisesse ir. E que esses servos foram resmungando, estou indo porque eu sou obrigado, preciso ir, sou comprado, ele me comprou, detém o poder sobre mim, eu vou. Fazer o quê? Eu vou. De vez em quando a gente é convocado para trabalhar num feriado, e a gente vai exatamente igual esses servos aqui, resmungando. Ai, feriadão, e eu estou como? Indo trabalhar. Por quê? Me convocaram para trabalhar. Estou indo. Não é assim com vocês, não? Porque comigo, assim, eu só vou se eu sou convocada. Para me oferecer para ir, é muito difícil, muito raro. Mas se eu sou convocada, não tem jeito, é extra, eu tenho que fazer extra. Mobilize pessoas para andar junto com você, para ir junto com você, para mudar realidades. Não vai sozinho, esteja junto. Abrão tinha liderança para levar os seus com ele. E assim foi, partiu um monte de gente. Dia 12 de outubro. Nós não queremos ir sozinhos. Nós esperamos você aqui, porque nós vamos fazer uma tarde de evangelismo, de ação social. Então vai ter orientação jurídica, vai ter aferição de pressão, vai ter medição de glicemia. Então, olha, vai ter corte de cabelo, vai ter manicure que vai pintar as unhas, vai ter para as crianças também, para pintar as unhas das crianças, vai ter orientação para desenvolver um currículo. Gente, uma tarde de bênção para a comunidade. Nós não queremos ir sozinhos, nós queremos que você esteja junto, avançando junto, vivendo junto, alegrando junto. Ontem, na reunião com o Ministério Infantil, que está encabeçando, mas o Ministério de Obreiros está junto, Ministério Mel já está inserido lá, já falou, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Os ministérios estão caminhando junto, porque entendeu o propósito. Nós queremos ganhar essa região para Jesus. Nós não queremos ir sozinhos. E ontem eu dizia para elas, olha, nós vamos estar preparados para atender aqui 5.000 pessoas. Você crê nisso? Você vai junto. Porque nós não queremos ir sozinhos. E eu disse que se todas essas pessoas vierem, quem chegar aqui e no final uma pessoa tiver um encontro com Jesus, uau, valeu!
Porque a gente vai abrindo caminho e deixando rastros para que outros possam vir. Tem gente que só está aqui porque um dia seu filho veio e foi lá na classinha e ele se apaixonou. E ele não deixou mais você ficar em casa. Alguém abriu o caminho. Alguém se levantou e falou: eu vou cuidar dessas crianças, eu vou ministrar o coração delas, eu vou fazer diferença, porque ela vai impactar na casa dela. Alguém ousou abrir o caminho e deixar rastros. Nós queremos abrir caminhos nessa região e deixar rastros. Para que venham outros, para que venham outros, para que venham outros. Porque daqui a 80 anos eu não vou estar aqui. Daqui a 80 anos eu já estarei com o meu Senhor. E se Ele ainda não tiver vindo para resgatar a sua noiva, nós queremos que este lugar não tenha duplicado de tamanho, mas tenha triplicado, quadriplicado de tamanho. Porque nós passamos por aqui e deixamos rastros. Abrimos o caminho para que outras pessoas fossem transformadas pelo poder do Evangelho. O Senhor está te chamando para avançar para o seu destino. Para que você avance para o seu destino. Tenha foco para não desistir da jornada. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Nessa primeira etapa da viagem foram cerca de 800 quilômetros de sol, deserto e perigos. Siquém hoje é a cidade de Nabulos, na Cisjordânia. Deus nunca disse que a caminhada seria fácil. A promessa não é de facilidade na caminhada cristã. A promessa é de companhia. Porque o Senhor disse, ó, no mundo tereis aflição, tende bom ânimo, eu venci. E Ele diz, olha meu filho, nunca te deixarei, nunca jamais te desampararei. Você pode ter aflição, você vai ter dor, você vai ter dificuldade, você vai ter problemas, você vai enfrentar as adversidades, mas eu vou estar com você. Verso 7 e 8, verso 6. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho. Abrão caminhou, ele não desistiu. Para você avançar para o seu destino, tenha gratidão pelos presentes de Deus durante sua jornada. O Senhor apareceu a Abrão e disse, a sua descendência darei essa terra. Abrão construiu então ali um altar dedicado ao Senhor. Esse Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento. Tendo Betel a oeste e Ai a leste, construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Pare sempre para agradecer. Ele vai dar sinais de que Ele está com você. É certo que o Senhor, Ele dá presença, Ele dá mimos, Ele nos segura pela mão, nos ajuda a prosseguir. É Ele quem nos ajuda a jamais desistir. Toda vez que Deus te dá algo que te prometeu, faça como Abrão. Erga um altar. Dê uma oferta de gratidão. Porque não dá para avançar sem o combustível da gratidão. Ore, seja grato sempre. Na medida que você vai avançando, quando o Senhor for te abençoando, seja grato. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Porque afinal, eu não vivo do que vejo. Eu vivo do que creio. E se Ele proveu, Ele irá prover de novo. Ao longo da nossa caminhada cristã, houve dias de dificuldade, houve dias em que nós não tínhamos dinheiro, houve dias
de que meu marido estava desempregado, não havia perspectiva, houveram dias escuros de nuvens negras, mas nós não vivemos do que vemos. E o Fábio é um homem de muito mais fé do que eu. Havia dias em que a gente ia e eu falava assim, amor, o que é que a gente vai fazer? Ele falava assim, olha, se hoje eu atender 2 clientes e fechar negócio, nós vamos ter o provimento para isso. E talvez a história mais marcante que nós temos da nossa vida, uma das, ia ter um encontro de casais. Desde que nos casamos, nós temos como propósito todos os anos participar do encontro de casais da igreja. Ia para hotel e tal. A gente não tinha dinheiro não, gente. E um dos anos, nosso nome estava lá, a inscrição estava lá. Semana do encontro de casais. Já era na semana. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Quinta-feira, no outro dia era o encontro, ia começar na sexta-feira e nós íamos para a Serra Negra. Quinta-feira, nós não tínhamos o dinheiro de pagar o hotel. O telefone dele tocou e um cliente disse assim, eu preciso de tal coisa. E aí ele, quanto fica? Era exatamente o valor do encontro. Ele falou, é tanto. E aí o cara falou assim, você me manda até segunda-feira, mas eu já estou depositando o dinheiro. E depositou o dinheiro. Na quinta-feira à noite. Nós saímos na sexta-feira de manhã, nós fomos para o encontro. Como nós fazíamos parte do ministério, a gente tinha a deixa de poder pagar na hora, né? Senão já tinha ficado para trás, mas aí Deus iria prover de outra forma. Então nós pagamos, chegamos lá, pagamos o hotel e o dinheiro deu para a gente comprar um refri a cada almoço, porque geralmente não é incluso nas refeições, e voltamos para casa abençoados e renovados, porque eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, e Ele é o provedor. E se Ele proveu para um encontro de casais, Ele vai prover para o sustento da sua casa, Ele vai prover para aquilo que você está necessitando, Ele irá prover de novo, porque Ele não muda, Ele não mudou. Quem não para reconhecer e agradecer, não chega bem ao seu destino. Comece, dê o primeiro passo e deixe que Deus vai cuidar de todo o restante da jornada. Zacarias 4:10 vai dizer, não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Aquele que em vós começou a boa obra, o aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Você não tem que ter fé para terminar, você precisa ter fé para começar. Vamos juntos, vamos caminhar juntos, vamos no nosso destino. Gálatas 6:9 para a gente encerrar. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Decida começar. Pare para ouvir a voz de Deus. Pare para ouvir o direcionamento dEle. Mas avance no propósito dEle para a sua vida. Você só precisa dar o primeiro passo. E Ele vai abrir um caminho no deserto para que você possa passar e viver e cumprir o propósito que Ele tem para você. Que o Senhor possa frutificar essa palavra no seu coração. Ela abençoou a minha vida tremendamente ao longo da semana. E essa série de mensagens tem abençoado a minha vida. Tem me feito tomar algumas decisões. Tomar algumas posturas. Tem me feito rever valores, rever prioridades,
palavra é para gerar, produzir no seu coração. Não é para ficar na mente apenas, mas é para trazer para a vida prática. Que atitude você vai tomar essa semana? Para que você comece a avançar no propósito de Deus. Será que a atitude que você tem que tomar é tirar o fone de ouvido e abrir para ouvir o direcionamento de Deus? Talvez até hoje você tenha andado ouvindo as muitas vozes, mas hoje, nessa manhã, através dessas 7 mensagens, nós queremos te chamar a começar a viver segundo uma única voz, que é a voz do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Abra os seus ouvidos, mantenha a sua sensibilidade no Senhor, aguçada para ouvir Ele. Sabe? Se você ouvir a voz de Deus e obedecer as instruções do Senhor, Ele vai te abençoar como abençoou Abraão. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você vai deixar um legado. Você não vai deixar dinheiro, mas você vai deixar um legado. Ninguém aqui recebeu a herança de Abraão. Alguém aqui recebeu algum dinheiro que Abraão tenha deixado? Não! Mas você recebeu o legado que ele deixou através da vida dele. Essa é a herança. Essa é a riqueza. Esse é o bem mais precioso que nós podemos deixar. O que é que você tem deixado? Que legado? Decida avançar. Decida construir um legado para glorificar o nome do Senhor, como Abraão fez. Será que você pode se colocar de pé e dizer isso nessa manhã? Porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, teu nome é selvagem e as promessas de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que veio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Se nessa manhã essa palavra trouxe alguma verdade para o seu coração e você entende que você precisa dar um passo de fé, eu quero convidar você a vir ao altar. Os pastores, os ministros vão impor as mãos sobre você e eles vão abençoar a sua vida e te empoderar para que você saia e dê bons frutos. Você quer? Você quer avançar? Talvez o avanço que você precise hoje seja na sua vida profissional. Talvez ela tenha estado parada. Você parou de avançar. O Senhor te chama hoje a avançar na vida profissional, na vida empresarial. Talvez você parou na sua vida conjugal, no seu relacionamento. Você parou de avançar. Você parou de viver o propósito de Deus. Nessa manhã nós queremos orar sobre a sua vida e te empoderar para você avançar, para você sair, para você ser um extraordinário discípulo de Jesus nessa nação, para você construir um legado, para que as pessoas ao olharem para você digam: eu quero viver uma vida como a dele, eu quero me parecer com ele, sem perceber que o que habita em você,
O que faz você ser o que você é, minha é Jesus fé Cristo brilhando em você. em ti, Você deseja, se você deseja, essa é uma manhã para mudança de vida na sua vida. Forte, Nós vamos orar sobre você. roubar a minha fé em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade E o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu eu me buguei. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, se teu nome é Teu nome é Jeová, Jireh. irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, Venha o que vier. irás prover de Tu novo. irás prover, tu irás prover. Oh, Você vivo. pode estender a sua mão assim. E você pode declarar: Senhor, Senhor, nessa manhã nessa manhã eu saio daqui eu saio daqui, empoderado pelo Senhor. empoderado pelo Senhor. E a partir de E a hoje partir de hoje, eu serei eu serei Abrão na minha casa, Abrão na minha casa, na minha família. na minha família. E a minha E história a minha história será lembrada será lembrada como de alguém como de alguém onde a glória do Senhor onde a glória do Senhor brilhou, transformou. transformou. Eu vou deixar Eu vou deixar um legado. um legado. Não vou parar. Eu vou avançar e deixar rastro. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor.